Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de abril de 2025. Peço à secretária fazer a leitura da ata. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025, na sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro, Rio Grande do Sul, realizou-se a 7ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, sob a presidência do vereador Adriano Steffler. Estiveram presentes os vereadores Ayrton da Costa, Andréia Alessandra Kaufmann, Grace Rockenbach, Joaquim Diogo de Castro Soutier, Marciano Sadi Markmann, Omar João Walter e Paulo Cesarani. Inicialmente, o senhor presidente convidou a primeira suplente a vereadora do Partido Progressista, senhora Cibele Pivato Ciber, que fez seu juramento e se juntou ao plenário da casa, ocupando a cadeira do vereador licenciado Alexandre Ginésio Schwartz. Prosseguindo, foi apreciada a ata número 886 da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura do ofício SMAF número 060/2025, oriundo do Poder Executivo, leitura do projeto de lei CMV número 002/2025, oriundo do Poder Legislativo e de outras origens, leitura do ofício circular AVAT 02/2025. Após deu-se início ao grande expediente. Os vereadores Ayrton, Andréia, Paulo César, Grace e Joaquim fizeram uso da palavra. Em seguida, a vereadora suplente fez o uso da palavra com os minutos cedidos pelos colegas Ayrton, Andréia e Grace. A gravação consta integralmente no artigo 2025, gravações 0704/2025. Continuando na ordem do dia, leitura do parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Finanças e Orçamento, referente aos projetos de lei número 032, 33, 034, 035, 036 e 037 de 2025, e projeto de lei CMV número 002/2025. Os pareceres foram favoráveis à votação dos projetos de lei. Em seguida, leitura dos projetos de lei número 032/2025, de 2 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 129.406,66. Indica recurso da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 033/2025, de 2 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 985.186,38. Indica recurso e dá outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 034/2025, de 2 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 1.100.000. Indica recurso e dá outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 035/2025, de 03 de abril de 2025, que acrescenta os artigos 46A e 46B, a seção número 6 da Lei Municipal número 1781, de 5 de dezembro de 2022, e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 036/2025, de 3 de abril de 2025, que dispõe sobre o Programa Básico de Acolhimento de Idosos e Pessoas com Deficiência. Junto à instituição de longa permanência, revoga a Lei Municipal número 1485, de 22 de agosto de 2018. Indica recursos da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 037/2025, de 3 de abril de 2025, que altera a redação do artigo 3º e do artigo 5º da Lei Municipal número 1661, de 5 de maio de 2021, e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento protocolado sobre o número 024/2025 do vereador Paulo Cesarani, que requer que, após apreciação plenária, seja encaminhado convite à empresa Ecofeed Indústria de Produtos de Origem Animal.
para que alguns representantes da empresa compareçam a essa Casa Legislativa em dia e horário a ser combinado, para fazer esclarecimento quanto ao funcionamento da empresa, projeção de crescimento, investimentos futuros e demais assuntos relacionados. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Baixe as comissões, o projeto de lei CMV número 002/2025 nas explicações pessoais, a vereadora Grace e os vereadores Ayrton, Paulo César, Marciano, Adriano e Omar manifestaram-se. A sessão está gravada no arquivo 2025, gravações 0704-2025, nada mais havendo a tratar, foi assinado o livro de presenças e o senhor presidente deu por encerrada a sessão. Travesseiro, 7 de abril de 2025. A ata está em discussão. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Do expediente do Executivo. Ofício SMAF número 068/2025. Senhor presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 038/2025, que visa executar procedimentos cirúrgicos de alta complexidade na especialidade de traumatologia e de ortopedia para colocação de próteses de joelho, quadril e ombros. Revoga a Lei Municipal número 1567 de 4 de dezembro de 2019 e número 1732 de 16 de fevereiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei número 039/2025, que altera a redação do artigo 2 da Lei Municipal número 093 de 4 de agosto de 1994 e dá outras providências. Projeto de Lei número 040/2025, que visa contratar temporariamente para atender excepcional interesse público um profissional para as funções de auxiliar de saúde bucal, ASB, e dá outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Gilmar Luiz Soutier. Do Legislativo. Tem o teu primeiro? Tenho mais... Sim, e os três da resolução. Tá bom. Acrescenta inciso, número artigo 2º da Lei Municipal, número 1865, de 4 de dezembro de 2023, e dá outras providências. Então, senhor Adriano Steffler, abaixo afirmado, na qualidade de vereador em exercício nessa Casa Legislativa, vem requerer que, após a apreciação plenária, seja encaminhada ao Poder Executivo e à Secretaria responsável a seguinte indicação: que seja estendido o horário de funcionamento da EMEI Criança Esperança até às 18h15. Projeto de resolução número 004/2025, de 22 de abril de 2025, dispõe sobre a nomeação de vereadora para o cargo de vice-secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Travesseiro e dá outras providências. Seria isso. De outras origens não tem nada. Discussão sobre a matéria lida. Então, vamos para o sorteio dos oradores. Paulo César, Joaquim, Marciano Sadi. Então, peço para o meu colega Paulo César fazer uso dos 7 minutos. Inicialmente, a minha saudação ao presidente dessa casa. Em nome deles, saudar os demais colegas, jurídico, imprensa escrita e falada e demais pessoas que nos assistem nesse momento.
Na última sessão eu tinha marcado para mim e acabei me passando, tempo muito curto muitas vezes, devido ao falecimento do professor Alcírio, né, a gente esqueceu de mencionar, inclusive cunhado do nosso colega vereador Omar, sentimentos aos familiares, amigos, enfim, quase todos aqui, a grande maioria foi aluno dele, então isso me passei na última sessão e até peço desculpas, queria ter comentado na última sessão. Também o falecimento da avó da ex-vereadora Vanessa, né, que aconteceu domingo. Também os sentimentos aos familiares, do Pedro Ademir, do Rudimar e da Adelar. Sentimentos aos familiares. Quero falar um pouco do tal do Facebook, muita gente hoje nos acompanhando, inclusive. Vi muitas postagens, vi na página do município, inclusive muitas postagens de obras, que bom, obras lá no Juventude, na Macuco, lá em cima na Fortaleza, ainda Ida São Miguel, lá a ponte lá no Sérgio, asfalto em Picada Vinagre. A gente estranha um pouco que às vezes a notícia não é totalmente dita como ela deveria ser, né? O colega Ayrton, na semana passada, comentou justamente sobre a questão do governo federal, que é muito pouco mencionado. Então, temos que deixar isso claro também, que muito desse valor que está hoje sendo investido no município, nessas grandes obras, é a Defesa Civil, é o governo federal que destinou as verbas, inclusive como também vai ser a da Ponte Alta. Então, não adianta a gente também só publicar e também colocar de onde vêm os recursos, né? Porque, na realidade, esses 2, 3 lugares que eu venho batalhando há horas que teria que ser asfaltado, que é a obra do município, que é aqui na travessia do Werner e também lá em diante na entrada da cidade, só botaram pinche até agora. Então, não sei por que está demorando tanto para fazer esses pedacinhos de asfalto. Quanto à questão da ponte do Sérgio, também quero aqui dizer, né, que isso não foi da Defesa Civil, foi sim a Vale Log, através do presidente, irmão do nosso colega vereador. Sei que batalhou bastante para essa ponte vir. O município só precisou fazer as cabeceiras. Também dito isto, eu gostaria que o município se preocupasse um pouco mais com aquela ponte. Esses dias eu estive trabalhando lá. Os bueiros ainda estão lá dentro do arroio. Se der uma enxurrada, vai dar problema, aquela ponte nova já vai dar problema nas cabeceiras. O acesso do Vitor Barcela, que é um produtor forte, a gente sabe, ele não só tem o chiqueiro ali, tem Picada Vinagre também. O acesso dele está bem feio, os caminhões grandes não conseguem fazer a volta, ele estão trazendo oração com um caminhão menor porque não tem condições. Então eu peço que o município se preocupe um pouco em tirar aqueles canos do arroio lá e fazer o acesso lá para o Vitor Barcela. Porque daqui uns dias vai carregar porcos, suínos, e aí vai ter dificuldade para sair. E poderia ter feito tudo uma vez só, porque várias e várias vezes as escavadeiras estavam lá. Quero também falar em serviços e também agradecer ao Wildo. Eu fiz um pedido ali do outro lado, na rua 20 de março, que estava com problema de bueiros lá na 12 de outubro, e hoje começamos a arrancar fora e baixá-los e também os entupidos desobstruí-los. Então quero agradecer, foi um pedido que eu fiz, mas também queria fazer um outro pedido para ele, deixar registrado. Tem um problema meio sério lá em São João, o pessoal andou me perguntando para inclusive falar, já se passou de 1 ano da enchente, daqui uns dias 1 ano, e aquele bueiro lá na frente dos speakers lá e está bem debilitado. Tem que limpar um pouco melhor os entulhos que desceram ali, colocar alguns canos de metro que está faltando. A preocupação é grande, se der uma enxurrada lá, vai trancar, vai entrar dentro dessas casas. Então eu peço que, de repente, o Wildo, se ele puder dar uma agilizada naquele serviço, talvez serviço de meio-dia, um dia, para fazer aquilo. Fui procurado também por alguns agricultores, como o município tem caminhão terceirizado para puxar dejetos de suínos. Então, essas mesmas pessoas que hoje têm aviário me pediram da possibilidade do município, de repente,
contratar também um trator para espalhar esterco seco. Hoje o município faz o transporte tudo gratuito, carrega, eu sei disto, mas tem colonos que não podem pegar esterco de aviário, de chiqueirões para botar nos potreiros, enfim, na roça, por causa dos aviários. E eles mesmos, às vezes, não têm o trator suficiente do tamanho para puxar isso nos muros, e aí pediram se teria a possibilidade do município, de repente, na agricultura, também contratar um trator terceirizado, para daí até ficar mais fácil para a prefeitura, o município paga uma parte e o colono paga uma outra parte, para já logo carregar e distribuir na própria lavoura, que hoje não está conseguindo porque às vezes não tem trator, ou enfim. Então que se estude uma ideia de repente fazer isto e contratar um terceirizado. Então, seria isso meus pedidos para hoje. Ali antes eu me passei ali no Juventude também, tem os canos dentro do arroio ainda, da possibilidade de repente de ser retirados ali também. Mais uma vez reforçar, se o município pudesse enviar um documento para essa pintura da 811, muitas reclamações, de noite é escuro, é bom, ficou bonito o asfalto, né? Mas a pintura ela é essencial. Então, se de repente o município pudesse encaminhar para o DAIR um documento para eles fazer essa pintura. No mais, seria isso, meu tempo também está terminando, teria mais algum assunto, mas deixo para uma próxima. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo César. Próximo, Joaquim, 7 minutos para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero saudar meus colegas vereadores, assessor Fábio, secretária Alana, os que aqui se fazem presente e quem nos está assistindo de casa. Eu hoje aqui quero falar sobre a Ponte Baixa. Nas últimas semanas foi feito um movimento, foi feito um acesso provisório, gerou muitos comentários, muitas dúvidas na comunidade. Então eu procurei a empresa, procurei a comissão organizadora, a associação, as pessoas que fazem parte, para tirar algumas dúvidas, prestar alguns esclarecimentos. A expectativa é que esse acesso ele fosse liberado para caminhões de grande porte, Acho que era a maior expectativa que todo mundo tinha, até da nossa parte também, da minha parte também. A gente tem empresa, a gente sabe da dificuldade que é, às vezes, ter que acessar marcas, dar toda a volta. Então, gerou-se essa expectativa e, por questões de segurança, não vai ser liberado. O principal objetivo desse acesso, desse aterro que foi feito, é desviar o leito do rio para que a empresa possa concluir os 30 metros que faltam. Então, concluindo esses 30 metros, o município já está tomando providências, já está indo atrás, para de fato fazer o acesso, o aterro que vai ligar a nossa travessia, que está sendo tão esperada, todo mundo está ansioso para essa travessia estar concluída, a gente ter um acesso seguro, uma travessia segura, a nossa pequena ponte sobre containers estar existindo, e às vezes qualquer chuva um pouquinho mais elevada já eleva o leito do rio, acaba gerando transtornos. Eu também gostaria de lembrar, todo o trabalho que foi feito ao longo, já está quase se fechando um ano, essas pessoas que formaram essa comissão, deixaram de lado seus afazeres particulares, correram atrás, reuniram recursos, fizeram eventos, foi venda de boné, venda de camiseta, conseguiram recurso significativo através do Sicredi e do Grupo Ning e destinaram esse dinheiro para a travessia. Também tinha comentários que ia precisar mais dinheiro para concluir a obra, não é verdade. O que foi passado desde o início, o cronograma de execução, a prestação de conta, ela continua igual. Então eu gostaria de reforçar isso e pedir um pouco de calma para o pessoal, como eu comentei no começo, a expectativa é grande por ambas as partes, eu não estou aqui defendendo lado nenhum, é o meu ponto de vista, é a minha opinião, porque a gente precisa desse acesso para veículos pesados. Só que se a gente olhar de um outro lado, hoje nós já temos o acesso da 130, nós temos acesso asfáltico até Arroio do Meio, não é tão difícil. A gente tem que também ter um pouco
de calma, né? O que eu venho pedir e comentar, né? E também reforçar, a comissão organizadora está sempre à disposição, o pessoal pode perguntar, dúvidas vão sempre surgir. Nós também estamos aqui, né? Até por isso que eu venho aqui hoje, porque eu fui procurado, bastantes pessoas, né, pediram, agora então a ponte só vai ser liberada para carro, não vai ser mais liberada para caminhão. Isso também não é verdade. Assim que ela ser concluída, oficialmente, ela vai ser liberada para veículos de transporte pesado, né? Só não vai ser liberado agora por questões de segurança, né? Volto a reforçar isso. A gente vê o que acontece na ponte de containers, volta e meia tem caminhão passando, tem sinalização, tem placa, tem goleira, eles não respeitam. Então, se nós liberar agora a ponte baixa para veículos pesados, quando vem uma carreta, um caminhão de porte maior, um motorista que não conhece, inexperiente, acaba talvez ficando trancado ou caindo. E ia gerar um problema muito maior, né, para quem está à frente, para o nosso município e os demais envolvidos. Então, hoje seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, Marciano Sadi, 7 minutos para fazer uso da tribuna. Cumprimentar o presidente da Câmara, os demais colegas vereadores, jurídico, secretária, o pessoal que está nos assistindo em casa também, o nosso amigo que está assistindo aqui também. Vai fazer um ano da questão da enchente, né? Esse fim do mês, então, né? Então, falar um pouco da ponte baixa também, né? Que todo mundo está com uma expectativa muito grande em cima dela, né? Talvez poderia estar pronto, talvez, né? Todo mundo se pergunta isso, né? Da minha parte, na primeira sessão que eu tive aqui, foi um pedido que eu fiz para o Samir, para agilizar, porque o pessoal de travesseiro realmente está precisando. Questão de carro, estamos conseguindo passar na ponte dos containers, mas o nosso problema é os caminhões, né? É preciso liberar o quanto antes, né? O pessoal de administração aí, assim que estiver pronto, a cabeceira vai ser feita e vai ser liberado, mas a gente espera que o tempo colabore e logo esteja pronto, né? A ponte alta também, a questão da licitação, ela está aberta, pelo que estou sabendo já tem empresas interessadas, então acredito que logo a gente tem o começo dela também, né? Falar um pouco também das roçadas que retornaram, e a gente estava com bastante problema na roçadeira, e hoje voltamos às roçadas, né? Então, tem bastante interior aí para roçar e com certeza vai ser feito, né? Outro pedido que eu vou fazer é a questão dos asfaltos. Tá bonito a parte da limpeza das valetas, mas temos um lugar bem perigoso, né? Que o barranco está encostado do asfalto, então não tem um passo, uma margem, um passo para dar para o lado, então é bem perigoso. Então acho que alguma coisa tem que ser revista também, né? E alguns lugares de repente até preencher, porque se tiver uma pessoa caminhando e estiver passando 2 caminhões, alguma coisa, não tem espaço para dar um passo fora, né? Então, melhor a gente fazer isso antes do que aconteça alguma coisa e depois a gente se lamentar, né? Também, assim, a questão já que estamos falando do asfalto, né? Tem interessados baixos, acho que está andando, né? Já colocaram o pinche, né? Uma coisa que me deixou bem feliz ali, que bem no fim ali, onde tem a encruzilhada ali, vai ser alargado, né? Que era um ponto crítico que estava estreito e a administração foi lá, falou com o proprietário, e vai ser alargado. Então, que bom isso aí, né? Então, tem também a questão das lixeiras, que não tem um pessoal me cobrando, né? Que o município teria que ter lixeira. Então, daqui a pouco seria importante para quem quisesse ter alguma lixeira na frente da casa, né? Também a questão, o colega vereador falou de São João ali. É um pedido que eu vim fazendo também, né? E foi na sexta-feira santa que eu fui lá conversar com os speakers lá também, a questão dos bueiros, né? Falei com o Hildo de novo e vai ser feito, né? Tem a questão desse bueiro, tem outro bueiro mais para cima, o Cornélios, né? E Alto São João também tem um ponto crítico lá que também precisa ser botado no bueiro, né? Então isso a gente já vem conversando com eles e logo com certeza vai ser feito, né? Da minha parte seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Dando continuidade aos trabalhos, leitura dos parecer.
As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram parecer favoráveis à votação dos projetos de lei 038, 039 e 040/2025. Projeto de lei CMV número 002/2025, projeto de resolução número 004/2025, indicação do vereador Adriano Steffler. Projeto de lei número 038/2025. Autoriza o Poder Executivo a executar procedimentos cirúrgicos de alta complexidade na especialidade de traumatologia e de ortopedia para colocação de próteses de joelho, quadril e ombros. Revoga as leis municipais número 1567 de 4 de dezembro de 2019, número 1732 de 16 de fevereiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 038/2025 em discussão. Paulo César. Senhor presidente, eu vou me manifestar referente a esse projeto. Aqui dá para ver que foram incluídos ombros, que eu acho que antes não, nos outros projetos não estavam. E também só para deixar então bem registrado, que sempre vinha se dizendo que outras administrações não fizeram. Tanto é que estamos revogando uma lei de 2018, de 18 de novembro de 2019, que foi criado esse projeto. O senhor era vereador, o senhor deve estar lembrado, onde tinha tudo sido aprovado, inclusive na Câmara. Ele só não saiu do papel porque entrou a Covid, e depois sim, em fevereiro de 2022, ele foi então começado a ser feitas as cirurgias em Passo Fundo, mas na realidade o projeto estava pronto, só foi alterado alguns números de valores e de pessoas. E agora, pelo que eu entendo aqui, vai incluir ombros também, mas também aqui tem no artigo 6º dizendo de que convalidados todos os atos relacionados. Então estamos aprovando também alguma coisa que daqui a pouco já tenha sido feito e vai ser enquadrado nos valores, né? Mas enfim, não vou ser contra esse projeto, porque é um projeto bom, que foi criado lá em 2019. Eu me lembro, eu era secretário de obras na época também, quando se discutia em reuniões secretariado desses projetos de traumatologia. Então, só que fique registrado, né, que esse projeto já vem desde 2019 e depois foi em 2022 e agora estamos melhorando, inclusive para entrar no plano plurianual, mas totalmente favorável. Voto o projeto de lei número 038/2025 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 039/2025. Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 093, de 4 de agosto de 1994 e dá outras providências. Projeto de lei número 039/2025 em discussão. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 040/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente para atender excepcional interesse público um profissional para as funções de auxiliar de saúde bucal, ASB, e dá outras providências. Projeto de lei número 040/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar sobre essa contratação, senhor presidente, mas assim, a gente também sabe que a titular que saiu e outras muito pouco fizeram esse concurso. Também acho que um pouco o valor é bem baixinho. Eu fui olhar o valor dele, que ganha uma pessoa de 40 horas. Muitas vezes a gente vê aí CCs ganhando altos valores e muitas vezes nem cumprindo toda a carga horária de 40 horas, às vezes 30 horas só. E aí, às vezes nem por isso que não fica, as pessoas ganham muito pouco, um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Então, às vezes tem que se rever, quem merece às vezes ganhar um pouquinho mais. Então,
acho que em função disso também, o padrão está bem baixo da saúde bucal. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 040/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei CMV número 002/2025. Acrescenta inciso no artigo 2º da Lei Municipal número 1865, de 4 de dezembro de 2023 e da outras providências. Projeto de lei CMV número 02/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar sobre esse projeto. Eu sei que foi de sua autoria e nada mais justo. Quando você falou para mim, senhor presidente, eu logo disse que nada mais justo se 1, 2 ganha ou 3. Então, por que os outros que também fazem serviço pela Câmara também não receber? Então, eu não vou ser oposição a esse projeto, em função que eu logo lhe falei que nada mais justo. Se 2, 3 ganham, nada mais justo que todos que façam serviço para a Câmara também tenham um direito favorável a esse projeto. Omar. Eu acho que foi muito bem colocado pelo senhor presidente essa situação. Eu acho que, como o colega já colocou, se 3 estão ganhando, 4 e os demais, eu acho que merecem também. Nada mais justo. Estou a favor desse projeto. Eu vou me manifestar também, né? Eu acho que nada mais justo se todas as pessoas que prestam serviço à Câmara, a gente pagar essa gratificação, né? Para não precisar contratar 3 pessoas, né? Hoje nós vamos pagar 6 gratificações, não dá o valor que a gente ia pagar para uma pessoa, né? Na verdade, né? E a gente fez assim valor para algumas pessoas mesmos, né? Para todo mundo ganhar o mesmo valor e ser justo com todo mundo. Boto o projeto de lei número 02/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 04/2025. Dispõe sobre a nomeação de vereadora para o cargo de vice-secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Projeto de resolução número 04/2025 em discussão. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação do vereador Adriano Steffler. Que seja estendido o horário de funcionamento da EMEI Criança Esperança até às 18h15. Indicação do vereador Adriano em discussão. Paulo César. Vou me manifestar sobre isso, senhor presidente. Eu acho que nada mais justo. Eu sei que o que vão alegar vai ser, precisa pagar hora extra. Não. E quem está ganhando para chefia e coisa, não pode ficar 15 minutos mais? Quando eu estive na frente da Secretaria de Obras, eu saí às 6h30, 7 horas do parque. Então, não precisa pagar professores. Deixa os professores às 6 horas embora. A chefia tem 2, 3 que podem, uma delas se revezar e ficar. Se der um atraso de 10, 15 minutos. Então, eu vou ser a favor. Eu quero me manifestar. É uma indicação do colega, eu acho que é o trabalho da gente, mas acho que horário é horário, né? É 18 horas, tá? Os pais têm que se adaptar, infelizmente. É a minha opinião. Grace. Eu também vou ter que me manifestar, porque eu fui procurada por essa indicação. Em todo o respeito, né, Adriano, mas eu vou falar pelas pessoas que me procuraram. Assim, eu acho que o horário é colocado em todas as secretarias. E o pessoal tem que se adaptar a esses horários, não os funcionários se adaptar às pessoas que às vezes vão ter que ter um horário diferente para ir buscar seus filhos. Como no último projeto que foi aprovado também da assistência social, da saúde, que deixou bem claro que os familiares são os responsáveis pelos idosos. O pai e a mãe são responsáveis pelos seus filhos também.
E isso foi uma coisa que foi me colocado, e eu tenho que falar em público, porque assim, ó, vai estender 15 minutos, tá? Vai gerar hora extra, concordo. Mas aí se funcionar, ele não vai trabalhar de graça. E assim, ó, vai estender 15 minutos, daqui a pouco é meia hora, vai ser 1 hora a mais. Só que hoje eu falei com a Ivana, que é a secretária ali da creche, né? Assim, ó, toda vez que um pai não consegue buscar um filho na creche, né, na escolinha, eles avisam, hoje eu vou me atrasar porque furou um pneu do carro ou aconteceu alguma coisa, eles são avisados e elas ficam. Quantas vezes eu vi as professoras ficarem depois do horário, esperando os pais buscarem as crianças? Imprevistos acontecem. Só que assim, ó, se for estendido esses horários, vai ter que ter profissionais para ficar também depois desse horário. Então, tem os dois lados, né? Nós conversamos já sobre isso. Seria bom, sim, os pais iam adorar que pudessem, tipo, ter um pouco mais de folga depois do trabalho para ir buscar o aluno, a criança. Mas tem toda aquela parte de ter funcionário disponível também para ficar depois desse horário, né? Então, eu tive que falar porque eu fui procurada para falar isso, né? Então, assim, ó, nós temos que entrar num consenso, né? E rever nessa situação. Tem os dois lados, como eu disse, o lado bom e o ruim, que é para o funcionário que vai ter que ficar mais tempo trabalhando, esperando os pais virem buscar os alunos, né? Então, seria isso, né, Adriano? Mas eu tive que falar porque eu fui procurada para falar isso hoje na sessão, né? Paulo César. Não, concordo que a vereadora Andréia comentou, horário, a gente sabe também, a gente trabalha na função pública, mas eu sei que está tendo muita reclamação, às vezes os pais se atrasam 2, 3 minutos, 5 minutos. Para isso tem a direção que ganha já FG, hora estendida. Gente, 5, 10 minutos ninguém vai morrer, né? Então, se a direção está ganhando para isso, o que isso altera ficar 5, 10 minutos ou pelo menos não reclamar, então, né? Joaquim? Eu também vou me manifestar. É um pedido, né? Eu acho que nós aprovando não vai entrar amanhã em execução. Eu acho que, claro, né, tem que escutar, é o papel do vereador, a gente está aqui para escutar, vem pedido do pessoal, a gente repassa para a administração, acho isso importante. Então, eu não vou ser contra, né, porque, como eu falei, é um pedido, né, mas não é tão fácil quanto parece ser. Isso envolve toda uma carga horária, então vai ter que alterar, cabe à administração pensar se é viável, se é inviável, se vai ser hora extra, se vai ter que mudar a lei. E também concordo, o horário já tem que ser cumprido. Eu acho que, como a Grace falou, minha mãe também trabalhou na creche, não tem problema quanto a isso, sempre se fica 5 minutos a mais, 10, 15 quando tem emergência, sempre toleraram, é tolerável, né? A gente entende, aqui todo mundo se conhece, né? O município é pequeno, então acho que, como a Grace falou, a gente tem que rever com calma essa questão, né? Mas, volto a dizer, é só um pedido. Eu também vou me manifestar, né? Como o Joaquim falou, né? Isso não é uma lei que vai ser amanhã em diante, é uma indicação minha, que a gente vê reclamações, né? Às vezes acontece esses imprevistos, né? Não vai dizer agora que os funcionários vão ter que todos trabalhar 15 minutos a mais, sem ganhar, isso aí, nada disso, isso é uma indicação para ser estudada, possibilidade, se isso tem condições, sim. A gente sabe que algumas pessoas ganham aquele FG, né? Eu acho que se tu ganha um FG, tu tem um compromisso a mais. Senão, não precisa ganhar um FG, né? Eu acho que isso aí não é uma coisa que vai acontecer amanhã já. Deixar bem claro, né? Nem fui me informar ainda com a secretária, não tive muito tempo, mas também pensei, vou passar na Câmara e vamos ver depois. Tem tempo ainda para a gente ir lá conversar, né? Para dizer, não, travesseiro ninguém pode trabalhar além das 6 horas que não tem creche. Não é assim também, nós temos que estudar a viabilidade dos empregos, tudo, né? A gente tem que pensar no futuro. A gente tem que dar um passo a mais, gente. É nada mais que isso, né? Mas
Eu me imaginei que ia dar um buco-buco de algumas pessoas, mas isso é normal. Uns vão gostar, outros não. Ayrton? Eu também vou me manifestar dizendo assim que bom essas sugestões que vocês estão dando. Sugestões. Só que a parte legal, o que a lei diz, não cabe a nós. Agora, eu tenho a certeza que eles vão catar as sugestões nossas, dessa casa, nós aprovando ou não aprovando aqui, na verdade, não muda em nada. Só que bom que tenha alguém que está ao início, em mexer num troço que pode mudar lá adiante para outras funções também, os horários. Porque nós sabemos que quando se trata de creche, nós sabemos também como se trata do transporte dessas crianças muitas vezes. Porque nós sabemos das injustiças que está acontecendo, às vezes, por causa dos transportes, os ônibus parando, e quem vem de Arroio do Meio também, ônibus para mais tempo. Se aqui para mais, se demora mais 15 minutos a mais, quer dizer que aqui embaixo também demora mais. E as empresas também não há. Eu estou até fugindo um pouco do assunto. Mas envolve um monte de coisa que então, eu acredito que seria importante sentar junto com a administração, seria da educação e tudo, e estudar formas, o que seria a melhor forma. Se é só isso, presidente. Paulo César? Só para me manifestar mais uma vez, né? Aí tocou no assunto de ônibus, né? Então, a grande maioria, né, senhor presidente, eu entendo a sua colocação, a grande maioria, talvez 80% das crianças vão antes das 5h30, às 15 para 6 embora. Às vezes, eu sei, porque me falaram também, que acontece de uma outra criança ficar. Então, a indicação poderia também ser, deixa até às 18, né? Mas que alguém tenha que ficar até às 8h15. Faça uma escala e uma pessoa fique. Para aquelas 1, 2, 3 pessoas que às vezes se atrasam. E não ficar só reclamando quando elas se atrasam. Né, senhor presidente? Porque, que nem você falou, eu falei antes, estão ganhando para isso, para a chefia. Não precisa pagar hora extra. As chefias estão aí ganhando para FG para isso. Senão não tem lógica ganhar. Mais alguém? O Marco? Eu também vou me manifestar, bem lembrado, Joaquim, é levantado a hipótese, é condicional, é incondicional, se é viável, não é? Mas bem lembrado, Adriano, por você. Porque eu acho que alguém tem que se colocar à disposição. Aqueles minutinhos. Então, se tem alguém com FG, tem que... A gente só está opinando ali, pensando alguma coisa para ajudar, mas não é, a gente sabe que não é tão fácil assim. Era isso. Cibele? Sobre essa questão também, né, do horário, eu acho que a gente tem que primeiro conversar, né, é um pedido, né? A gente tem que sentar e conversar, e eu acho que a gente também tem que ver os dois lados, né, o lado dos pais, né, e o lado da escola, né. Então, mas assim, eu acho que acontece pouco de se atrasar também, eu acho que são poucas pais que se atrasam para buscar. Às vezes acontece de um pai sair 6 horas, né, que é o horário da creche, mas acho que não se trata tanto assim, das 10, 15 minutos para buscar a criança, né. Então, acho que é questão de sentar e conversar, né, e ver qual é a melhor solução para essa questão. Indicação do vereador Adriano. Está em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Nenhum projeto baixa as comissões. 2 minutos para cada vereador se manifestar. Paulo César? Eu vou me manifestar nos meus 2 minutos. Eu antes não tive mais muito tempo e também não me expressei talvez muito certo. Também quis dizer também do governo do estado, né, que também liberou as 2 obrinhas de asfalto, uma que já está mais tempo feita e a outra que está sendo concluída, ficando mais ou menos bem bom, né, que bom que conseguiram convencê-la para tirar um pouco mais aquela curva.
E também, o tão logo, pedi mais uma vez que façam as pinturas, pelo menos no centro, onde pegou muita gente, que a sinalização está bem precária no centro, e talvez também já estender para o Dyer a 811. Seria isso. Aí, Eu vou manifestar, senhor presidente, um pouco através dos pedidos que antes foram feitos pelo vereador Paulo César, pelo vereador Sadi, daquela questão do poeiro aqui da São João, da família Spicker ali, do Freitas aqui. Eu tive lá assistir, por incrível que pareça, lá várias vezes, o arroio, aquilo não é córrego, aquilo lá é arroio quando chove muito, eu conheço aquilo lá. E lá há um poeiro fino ainda. E esse arroio foi várias vezes na casa dessas famílias. Os prejuízos que tiveram, já várias vezes. E aí, se chegam a me mostrar aquilo lá, eu achei um absurdo aquilo lá. Um poeiro lá, que seria... Nem 2 poeiros não vence do que está lá, da forma que está lá. Tem que ser poeiro alto e tem que ser urgente, antes que vier uma enxurrada e vai entrar de novo nessas moradias lá, porque se trata de quantas famílias lá. E também, eu quero me manifestar mais uma vez, eu quero saber como é que está a licitação da ponte alta de concreto travesseiro, Maxusa travesseiro. Eu quero saber. Sati, se você tem um conhecimento de licitação, por favor, me passa, pelo menos. Eu gostaria de saber como é que está o andamento disso. Que eu estou curioso, porque eu sei de prazos e eu sei que uma ponte e uma obra dessa não está para se perder. E eu vou ficar atento, sim. Eu vou ficar. Então, vereador, se quer me passar o estado depois da sessão, eu faço orgulho. Se é isso, senhor presidente. colega vereador, vai ter a licitação, foi aberto o edital, vai ser ali na Câmara de Vereadores, 4 de junho, até estou aí tentando procurar, sei que foi pedido a casa. Você me falou 4 de junho. A casa, não sei o horário certo, mas vai ser transmitido ao vivo, não sei se é de manhã ou de tarde, realmente não me recordo o horário, só sei que é dia 4 de junho, vai ser, né? Que vai ser até transmitido ao vivo, né? Isso é de fato, está até publicado no mural da prefeitura e vai ser feito aqui na casa. Até. Outra questão sobre a VRS 811, nós vamos fazer de novo um ofício, né, Fábio? E vamos tentar mandar para o Dyer de novo, né? Vamos tentar mandar. Nem responder o outro, mas vamos mandar mais um. De repente o outro foi perdido e esse aí eles vão achar, então. Mais alguém? Grace? Adriano, como eu já falei, o Sadi falou também, tocou no assunto das lixeiras. Eu acho muito importante ter lixeiras no município. E nós não temos hoje no município. Tanto no interior como aqui no centro. Né? Eu acho muito importante ter tocado nesse assunto, porque eu já falei em 2 sessões e eu falo hoje aqui de novo. Nós temos que... A nossa cidade é limpa comparando com outras. Mas assim, a importância de ter lixeiras, né? E na frente dos mercados, em todos os lugares, né? Para a gente ter onde botar o lixo e o lixo adequado para cada resíduo, né? Então, é uma coisa assim que já foi trazido em outros anos, né? Mas ainda não foi realizado. Então, é uma coisa também de se pensar futuramente. Marciano? O colega Adriano falou a questão já da estação da ponte, então ela vai sair, né? Vai ser dia 4 de junho e a gente sabe já de fonte segura que tem interessados em fazer, né? Então a gente tem que ter um pouco de fé, também de esperança que a coisa aconteça, né? A questão do bueiro também que o senhor colocou, né? Realmente é um pedido que eu já venho cutucando algumas vezes, né? E essa semana de novo fiz o pedido para o Hildo, né? Então o bueiro está sendo providenciado e ele vai ser trocado, né? Ali é uma questão, ela não é tão simples. Tem um bueiro hoje que passa encostado das casas, a gente tem que cuidar como mexe ali, né?
Mas é possível fazer sim, já trocamos uma ideia e vai acontecer, né? Tanto esse quanto tem mais para cima na propriedade dos Cornélios, ali na parte baixa ali também, é bem estreito, ali também vai ser providenciado já. E tem uma parte na parte alta lá também que vai ser colocado bueiro, né? Então fora, a gente sempre tá colocando para eles as coisas, né? Como eu me dou muito bem com a administração, é difícil eu fazer pedido na casa aqui, geralmente eu faço direto com o secretário, às vezes com o prefeito, às vezes com o secretário da saúde também, então a gente sempre é bem atendido dessa forma, né? E a questão das lixeiras, realmente, essa semana o pessoal me cobrou de novo, né? E essa semana eu vou conversar com a administração e ter certeza que vai sair alguma coisa assim, né? Então, na minha parte seria isso. Mais alguém quer usar os 2 minutos? Se não, também podemos fazer um ofício assinando todo mundo pelas lixeiras. O que vocês acham? Vamos tentar dessa forma, talvez? Trocar ideia com a administração, como fazer? É uma sugestão minha. Tem gente interessada que quer botar na frente de casa. Esse que é o problema, é fácil falar. Ó, tu já usou. Obrigado. Só pode usar uma vez. Passo, gente. Os 2 minutos é só uma vez. Andréia estava na palavra, tá bom? Então, se ninguém quer mais usar, os que não usaram os 2 minutos, próxima sessão será realizada na segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, às 20 horas. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão ordinária.